motivos pra cantar. Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Você agradece a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno,
Pai. Pai querido, Pai amado, em oração, ó Pai, entregando o seu servo em suas mãos, ó Pai. Já sabemos que ele está em suas mãos, ó Pai querido, mas pedimos essa noite, ó Pai, usa, Senhor, seu filho essa noite, ó Pai, com grande autoridade e poder, ó Pai querido, Espírito Santo, fala, ó Pai querido, o nosso coração, ó Pai. Mas, Senhor querido, o Senhor já falou, ó Pai, através dos louvores, ó Pai, mas essa hora, ó Pai, é a hora, Pai, da sua palavra, ó Pai, que nada venha tirar nossa atenção, ó Pai, que nós venha se alimentar, ó Pai, através da sua palavra essa noite, ó Pai. Usa, Senhor, o seu filho, com grande autoridade e poder. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos, ainda de pé, abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Amém? Amém. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os irmãos podem sentar. Ontem eu, o pastor Antônio, o presbítero Júnior, estávamos conversando e foi justamente sobre o Espírito Santo, sobre unção, sobre dons que nós estávamos conversando. E o Senhor colocou essa palavra para trazer aos irmãos nessa noite sobre o Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus segundo a Bíblia? Ele é uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Sem aprofundar nos versículos que fala da Trindade, a Trindade em si não é mencionada na Bíblia, mas existem vários versículos que corroboram, que afirmam que existe a Santíssima Trindade, a ação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus é Espírito, portanto o Espírito Santo é a plenitude, é plenamente Deus, existe eternamente, tem tudo do ser de Deus. O Espírito Santo é muito mais que uma força. Ele é um ser divino, invisível, pessoal, com características específicas, vontades e sentimentos. Ele é o Espírito do Filho de Deus, como diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. Esse Espírito clama, Abba, Pai. Ele é o Espírito de Cristo, como diz em Romanos 8, versículo 9, como lemos na introdução, no título da mensagem. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo é as mãos e os dedos de Deus, como diz em Salmos 19,
versículo 1, quer dizer, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em Lucas 11, versículo 20, vai dizer: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Em Salmos 8, verso 3, vai dizer: quando vejo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. O Espírito Santo é a própria verdade, como diz em João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então ele é a própria verdade, é o Espírito da verdade. Ele é santo e santificador, consolador e nos consola. Ele nos convence do pecado. A pessoa sem o Espírito Santo não tem o discernimento para saber o que é pecado e o que não é. Por isso, aqueles que se corrompem, que afasta de si o Espírito Santo, vai caindo cada vez mais em abismos mais profundos, porque não consegue discernir se está pecando ou não, não consegue ter aquele alerta, aquele sentimento de pecado que só o Espírito Santo nos convence, só o Espírito Santo discerne dentro de nós. Então aqueles que se afastaram do Espírito Santo, cada vez mais vão se corrompendo, porque cada vez mais o pecado vai chamando o outro, um abismo vai levando a outro abismo. Jesus Cristo, quando ascendeu aos céus, nos enviou o Espírito Santo de Deus, como diz em João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus ascendeu aos céus e enviou o seu Santo Espírito para nos consolar, para estar conosco. E ele, como já foi dito, ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E quais são as características da personalidade do Espírito Santo? Ele é o Espírito Santo pensa, como diz em Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a verdade de Deus. Então ele pensa, ele intercede por nós, ele está sondando os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e ele, juntamente com o Pai, ele intercede por nós. O Espírito Santo tem desejo. Todas, como diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, conforme o seu querer. Então, ele, pelo desejo dele, pela vontade dele, pelo querer dele, ele distribui os dons a cada um de nós. O Espírito Santo nos ama, como diz em Romanos, capítulo 15, versículo 30. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. O Espírito Santo se alegra, como diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência,
amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mais para frente vou falar também dos frutos do Espírito, que somente quem está com o Espírito Santo produz frutos do Espírito. O Espírito Santo fala, como diz em Hebreus, capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Então aquele que endurece o seu coração não ouve a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não é como Satanás, que invade, que arromba. Aquele que está lá no mundo, quando era do mundo, outrora trabalhava em outra religião, no Espiritismo, só era beber uma bebida alcoólica, que quando de repente no outro dia eu vi testemunhos de pessoas: você fez isso, fez aquilo. Falei, o inimigo já me tinha dominado há muito tempo, porque Satanás é assim, ele toma a pessoa e faz o que quer. Como eles próprios falam, eles mesmos dizem, cavalo, escravos de Satanás. Eles mesmos chamam aqueles que trabalham com ele de cavalos, pessoas que são escravos do inimigo. O Espírito Santo nos ensina, como diz em 1 Coríntios 2,13, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É possível entristecer o Espírito Santo? Sim. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quando pecamos, quando fazemos algo que não condiz com a palavra de Deus, quando sabemos que algo é errado e mesmo assim a gente faz. É a tal da iniquidade, porque quando nós sabemos que é pecado e fazemos mesmo assim, é muito pior do que um simples erro, porque o Espírito Santo já está nos provando, já está nos convencendo que é pecado e a gente deixa a carne nos vencer. É possível insultar o Espírito Santo? Em Hebreus 10, 29 vai dizer: com mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Quer dizer, quando profanamos a nossa aliança com o Senhor, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz, aquele pacto, aquela aliança que nós firmamos com o Senhor, nós estamos profanando o Senhor. Quando damos mau testemunhos, aqueles que se dizem cristãos e estão falando palavras torpes, não estão dando bons testemunhos, aonde as pessoas falam: isso aí é crente? Pessoas que estão adulterando, e todo mundo sabe, pessoas que estão roubando, como a gente conversou ontem, se diz cristão e está fazendo um gato de energia, roubando na água, na conta de luz, na conta de água. Então isso é uma profanação, isso é negar a Cristo, porque aqueles que receberam o Espírito Santo, há uma transformação, nova criatura passa a ser, porque o Espírito Santo transforma, como o primeiro milagre de Cristo.
que transformou a água em vinho. O Espírito Santo pode ser resistido? Sim, como já foi dito, Satanás invade, mas o Espírito de Deus não. O Espírito Santo, ele é educado, ele não sai arrombando portas, ele está o tempo todo querendo estar conosco, fazendo parte do nosso cotidiano, de cada obra que nós fazemos no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja no penteado do cabelo, seja no escovar dos dentes, seja no escolher da nossa roupa. Ele quer estar conosco, ele quer ter intimidade, mas o inimigo não. Então, como que podemos resistir? Quando nós deixamos o Espírito Santo de lado, não buscamos intimidade, não buscamos perguntar ao Espírito Santo de Deus o que Ele quer da nossa vida, não deixamos o Espírito Santo fazer a vontade dEle na nossa vida. Não, isso aqui não, daqui para lá sou eu que faço, eu que manobro. Senhor, o Senhor tem permissão para estar na minha vida só até aqui. Não, isso eu não quero que retire. Então, nós resistimos ao Espírito Santo dessa forma, e o Senhor permite. Em Atos, capítulo 7, versículo 51, vai dizer: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. É possível tentar mentir para o Espírito Santo? É possível mentir? Jamais. Mas aqueles que tentaram, como diz na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, 4 e 5, vai dizer sobre Ananias e Safira. Versículo 3: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Mas não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, quer dizer, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos, porque isto ouviram. Então podemos mentir aos homens, já estamos pecando, mas quando estamos nos referindo ao Senhor e querendo mentir ao Senhor, é muito mais grave. O próprio Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério, não começou antes que o Espírito Santo descesse sobre ele. O profeta Isaías já tinha anunciado isso muitos anos atrás, antes de João Batista batizar o Senhor nas águas. Como diz em Isaías capítulo 11, versículo 2, onde o profeta profetizou: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. A palavra do Senhor diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas quando a palavra diz temor ao Senhor, esse temor não é: ah, meu Deus, estou temendo o Senhor, tenho medo do Senhor. Não, é respeito e reverência. O que não estamos vendo muitas vezes em nosso meio. Eu já falei que outrora, quando eu era do Espiritismo, eu ia lá no altar de Baal, me deitava e batia a cabeça literalmente no lugar, no altar, me deitava e batia a cabeça. E muitos de nós não tem a mínima referência com o Senhor,
reverência nenhuma aqui dentro da igreja. A gente está cansado de ver aí na internet pessoas falando: espera aí, Jesus, eu vou falar, Jesus, espera aí. Misericórdia, sem temor nenhum do Senhor. Outras pessoas falando: eu ouvi Deus falar. Não estou falando que Deus não fala. A minha esposa já ouviu a voz do Senhor várias vezes. Eu já falei isso aqui várias vezes. Ontem eu estava falando com o pastor Antônio. Semana passada, que eu dormindo, pela primeira vez, eu acordei chamando o meu nome e falando algo. E ele também falou que ouviu uma vez. E aquilo testificou dentro de mim. E quem faz essa testificação? O Espírito Santo de Deus. Eu não vi, eu estava dormindo e acordei falando, uma voz falando no meu ouvido, e eu acordei na hora e falou uma frase para mim. E o pastor Antônio também foi a mesma coisa. E o Espírito Santo, aí eu fiquei pensando na hora, falei: será que foi Deus? Mas o Espírito testifica isso em nós. Então, pessoas podem ouvir a voz de Deus, sim, acordadas também, como a minha esposa já ouviu, a pastora Maria Cícera também já ouviu. Mas tem pessoas que, pelo seu modo de agir, pelo seu modo de ser, o seu testemunho de vida, podemos ver que a pessoa está ali cometendo um ato de adultério, está ali falando palavrões, e pessoas falando: Deus falou para mim, meu filho fala isso, minha filha fala aquilo. Se o Espírito Santo não está com pessoas que estão em pecado, o próprio Jesus Cristo, quando estava na cruz do Calvário, que o pecado de toda a humanidade caiu sobre ele, o que ele falou? Pai, por que me abandonaste? Naquele momento ali, o próprio Deus se afastou de Jesus, porque o pecado da humanidade estava sobre ele. E em Isaías 59 vai dizer que o pecado que nos separa do Senhor. Então não tem como a pessoa andar em pecado. Uma parte da conversa que estávamos tendo ontem, as pessoas confundem muito operação de milagres, dons, unção, com presença do Espírito Santo. E aonde eu vou falar mais adiante aqui, dom não é presença do Espírito Santo. A ação de milagres e maravilhas não quer dizer que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher é um homem e uma mulher de Deus. O que Deus dá, Deus não tira. Deus derramou o dom, a pessoa vai continuar fazendo o dom, mas pelo seu coração, a pessoa pode ter se corrompido, ter começado a Satanás atuar na vaidade da pessoa, e a pessoa começar a se achar: eu sou cara, através de mim milagres são feitos, eu opero, eu faço isso, faço aquilo. Como eu já falei aqui também outra vez, um pastor americano, que eu não me lembro mais o nome, que era muito usado por Deus, teve um sonho pela misericórdia do Senhor, aonde no sonho ele se via no altar pregando, e ele ia em espírito lá na última senhorinha, lá na última fileira, e a senhorinha intercedendo por ele, que estava pregando no altar. E Deus revelou que se não fosse a misericórdia dele, se não fosse a intercessão de outros, o Senhor já tinha deixado. Então, muitas vezes, deixando a vaidade, o ego, as setas do inimigo alcançar nossa mente, nossos corações, e assim a gente vai se corrompendo. Por isso que a palavra diz: vigiai e orai, que possamos sempre ter humildade, por mais que sejamos usados, por mais que o Espírito Santo nos use, temos que sempre dar glórias ao Senhor. Se fazemos algo para a obra, que tudo seja para a glória do Senhor. Eu estava comecei a receber mensagem aí, que não convém falar de quem, orando, recebendo mensagem no WhatsApp. Falei: irmão, é o seguinte, o que a palavra do Senhor diz? O que a palavra do Senhor nos orienta? Entrai no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto.
Ninguém precisa saber que você está buscando a Deus. Deus que vai te anunciar. Não é eu chegar e ficar mandando mensagem para o WhatsApp de cada um para mostrar que eu estou buscando, que eu sou santo. Temos que buscar o Senhor no secreto, que Deus está vendo. Então não é querendo nos mostrar. Não é porque eu faço alguma coisa para a obra, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ó, eu dei isso, eu dei aquilo. Se a gente está dando para Deus, não temos que ficar falando para os homens que fizemos isso, que não fizemos. Se o Senhor operou, usou cada um de nós para que a obra do Senhor fosse feita, para que o milagre fosse realizado, não precisamos falar, ah, foi Deus que me usou, foi Deus que usou. Não. Que eu diminua e o Senhor cresça, que possamos ser humildes cada vez mais. É o Espírito de Deus que tem que ser exaltado. A glória é para Ele. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Então não temos que buscar a vanglória, não temos que buscar aplausos. Aleluia. E de que forma recebemos o Espírito Santo de Deus? Em Romanos 10, versículos 9 e 10, vai dizer que se com a boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aleluia! Então, a palavra diz que se em nossos corações nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aceitamos o Senhor como nosso legítimo e único Salvador, verdadeiramente nós estamos crendo nisso. Estamos dizendo que nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos o Senhor como legítimo e único Salvador, e com a nossa boca confessamos. A partir daquele momento, o Espírito Santo de Deus, que verdadeiramente sonda os corações, irá habitar em nós. Aleluia! Mas Deus está vendo. Não adianta uma pessoa vir aqui para agradar X, Y e dizer, não, estou aceitando o Senhor, e dali para fora continuar na mesma vida. Porque a pessoa que verdadeiramente aceita o Espírito Santo, há transformação. Porque o Espírito convence do pecado, como já foi dito. Aleluia. Nova criatura é. Se você continua fazendo as mesmas coisas que fazia outrora, se autoanalise, porque ainda há tempo. Buscai ao Senhor enquanto está próximo, invocai-o enquanto há tempo. Quando sabemos que uma pessoa ou uma igreja está cheia do Espírito Santo? Primeiramente, quando há união. Se não há união entre um homem e uma mulher, Deus vai estar naquele meio. Se não há união entre um homem e outro homem, como amigos, como irmão em Cristo, Deus está naquele meio, o Espírito Santo está naquele meio. Porque o Espírito Santo, ele produz a unidade, o corpo de Cristo, a igreja. A igreja sem o Espírito Santo não irá subir, ninguém irá subir, ninguém será arrebatado sem o Espírito Santo de Deus, porque Ele é santo e santifica, e sem santidade ninguém verá ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo? É a que profetiza? É a que revela? É a que tem muitos dons? É a que louva bem? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai dizer justamente sobre os frutos do Espírito. Somente quando temos o Espírito Santo, produzimos os frutos do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
Hoje, estava conversando com o Mateus e o pai dele. Houve uma situação que todos sabem qual. Me deparei, me confrontei esses tempos. E por várias vezes, o velho homem quis renascer em mim. Quantas vezes, devido a essa situação, o velho homem quis, o Pedro que andava armado, quis renascer em mim. Mas graças a Deus, eu deixei isso de lado. Eu, quando não era cristão, eu andava com armas. Não estou dizendo aqui que o cristão não pode andar com a sua arma legalizada. Não é isso que eu estou pregando. Mas eu, particularmente, quando aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu vendi as minhas armas, que eram legalizadas, e falei: Senhor, se eu creio em Ti, sei que o Senhor é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, eu sei que o Senhor me dará livramento. Eu não quero confiar na força do meu braço. Se por acaso acontecer algo, é porque o Senhor permitirá para que eu aprenda alguma coisa e ali seja usado ou transformado pelo Senhor devido àquela situação. Então assim eu entreguei a minha vida ao Senhor desde o momento que aceitei a Cristo. Então eu não quero confiar na força do meu braço, eu quero confiar plenamente no Senhor, porque o Senhor sabe todas as coisas do amanhã. Nós não daremos uma tropeçada se não for da permissão do Senhor. A Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo reconhece a voz do Senhor. Em João 10, versículo 27, vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Como eu falei aqui, de um breve testemunho, e falei também do pastor Antônio, eu nunca tinha ouvido essa voz antes. E quando eu acordei com aquela voz falando o meu nome, eu pensei comigo: será que é o Senhor? E o Espírito Santo testificou. Então quem tem o Espírito Santo reconhece a voz de Deus, porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. Mas aqueles que se corromperam, que o Espírito Santo se afastou, que um dia Deus derramou o seu dom, os seus dons, as suas unções, Deus permite que continue sendo usado. Mas o Espírito Santo está falando com ele? Não, porque o Espírito Santo já está afastado. Por isso que a palavra diz que muitos chegarão no dia do julgamento e falarão: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônios, fiz milagres e maravilhas. E o que o Senhor responderá? Aparta-te de mim, porque não te conheço. Porque estavam ouvindo espíritos enganadores. Também faz parte da nossa conversa ontem. E também vou contar um rápido testemunho aqui de um segundo da minha esposa, que eu falei ontem também. A minha esposa falou que quando estava no espiritismo, ela estava com uma dor de dente absurda, o dente quase explodindo, uma dor tremenda. E ela tem o dom da visão espiritual. Ela viu o demônio lá do ex-marido dela chegando perto dela. Ela estava deitada e ele veio e colocou a mão sobre o dente dela, e ela adormeceu e amanheceu completamente sem dor nenhuma. Satanás tem poder? Tem poder. Agora, o poder de Satanás é limitado por Deus. Ela, quando estava incorporada, andava em cima de garrafas de vidro quebrada na hora e não se cortava, nem um arranhão sequer.
andava em cima de brasas ali rubros e não queimava os pés. Satanás tem poder? Tem poder. Satanás, como diz a palavra, levou Jesus ao alto do pináculo. Agora, muitas pessoas veem homens e mulheres sendo usados e através dele, fulano foi curado, ciclano foi curado, e acha que aquilo ali, não estou falando que Deus não pode. Deus pode, tem poder e age da forma que Ele quer. Deus, em Hebreus vai dizer, em Hebreus 12, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que curava no passado é o mesmo Deus que cura hoje. Deus pode usar qualquer um de nós, mas Satanás também tem poder de retirar doenças. E como que reconheceremos se a pessoa é ou não de Cristo? Um homem ou uma mulher de Deus? Pelos milagres? Não, conhecereis os profetas pelos frutos. E o fruto tem a ver com caráter, não com operações. É através do testemunho que a gente vê a pessoa, não uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que só anda na marca, uma pessoa que faz tudo certinho. Essa sim, é uma pessoa de Deus, uma pessoa que dá bons testemunhos, que a gente não vê fazendo nada de errado, que não engana as pessoas, que não age com falsidade, que não falam pelas costas. Essa sim é uma pessoa de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 4, vai dizer, capítulo 4, versículo 1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está escrito. Pessoas que darão ouvidos a espíritos enganadores. Tem muitas pessoas aí que invocam demônios para que o demônio se manifeste dentro da igreja, para que as pessoas pensem que o Espírito Santo está usando ele. Mas já invocaram o demônio. A palavra diz sobre uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 e 17, vai dizer: aconteceu que indo nós para um lugar de adoração, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ela falou alguma mentira? Ela falou a verdade. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Satanás não é onisciente, mas ele é ciente. Tudo que falamos, tudo que fizemos, Satanás tem ciência. Ele não sabe do que está por vir, mas do presente, do passado, ele já sabe. Então, ele já sabia que Paulo era um homem de Deus. Então ele falou, ele usou aquela menina para falar a verdade, para dar crédito para ela, para Paulo, para tentar envaidecer Paulo. Só que Paulo, cheio do Espírito Santo, viu a artimanha do inimigo e repreendeu aquele espírito. E rapidamente, aqui eu não vou, tinha várias coisas sobre Balaão. Balaão, todos nós sabemos que não errou uma profecia, nenhuma. Balaão até revelou o Senhor Jesus Cristo, profetizou o destino de Israel e o Messias. Balaão
via o Senhor com os olhos abertos. Era cheio do dom e da unção. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo fala lá em Apocalipse sobre doutrina de Balaão. Quando João foi arrebatado em espírito e o Senhor revelou as cartas para ser entregue, ele falou sobre a doutrina de Balaão. Quer dizer, doutrina que faz corromper os outros. Estamos vendo aí muitos cantores que têm louvores lindos, mas aí você vai ver um vídeo do cantor, está lá usando calça rasgada, batom preto, unha enorme, quer dizer, influenciando outros a pecarem. E tem louvores lindos que a gente sente a presença do Espírito Santo. Isso é doutrina de Balaão. Se eu chegar aqui no altar e induzir a igreja a errar, por mais que eu esteja pregando a verdade, mas o meu testemunho está induzindo alguém a pecar, isso é uma doutrina de Balaão. Porque quando o rei Balaque foi procurar Balaão para profetizar maldições sobre Israel, Deus mandou que só falasse o que ele mandasse. Então Balaão não conseguiu profetizar maldições sobre Israel. E o que Balaão fez para ganhar dinheiro? Ele ensinou o rei Balaque a fazer com que o povo pecasse, introduzindo mulheres ali, para que o povo se deitasse com mulheres e assim pecasse contra o Senhor e o Senhor afastasse dele. Então isso é uma doutrina de Balaão, fazer coisas da obra do Senhor em benefício próprio. Se eu faço algo da obra de Deus em benefício próprio, para ter vantagem, seja em qualquer área, seja financeira, seja para ganhar alguma coisa, eu estou agindo como Balaão. Em 1 Coríntios 14, versículo 3, vai dizer: mas os que profetizam falam aos homens. Sim. Glórias a Deus. Se alguém se diz profetizar e não edifica, não exorta, como o irmão trouxe aqui na palavra introdutória sobre exortação, se alguém se diz profeta, profetizar e não edificar, não exortar, não consolar, porque aqui em 1 Coríntios 14 vai dizer, versículo 3, mas os que profetizam falam aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, se há um profeta profetizando e essa profecia não exortar, não edificar e não consolar, não provém de Deus. Muitos aí estão entregando, mas não se enquadra nisso. Então não provém do Espírito Santo. Essa profecia pode estar vindo de um espírito enganador, mesmo que seja até uma verdade, como foi o caso da jovem que falou para Paulo. E para finalizar, tinha ainda mais coisas. Relembro aos irmãos que o único na Bíblia que ofereceu, que veio oferecendo poder, glória, riquezas deste mundo, quem foi? Satanás. Jesus em nenhum momento da Bíblia veio oferecendo glória, poder, riqueza, mas quem ofereceu: se prostrares perante a mim, darei tudo isto, darei poder, darei riqueza, darei glória. Satanás. Então que possamos estar atentos com tudo aquilo que andam entregando para nós. O Senhor opera, o Senhor é bom, o Senhor nos dá vitória. Basta estar na posição, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. E eu agradeço ao Senhor pela rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Amém, Cristo? Que o nosso Deus continue abençoando o ministério do pastor Eduardo.
do ministério de cada um de nós. Amém? Vamos ouvir agora o anúncio em nome de Jesus. Amém, igreja? Palavra abençoada, direto do trono para os nossos corações. Amém? Terça-feira temos consagração, das 9 ao meio-dia. Os irmãos que puderem, venham nos ajudar, na terça-feira de manhã. Terça-feira à noite temos culto de oração, igreja. Culto de oração, está sendo uma bênção os cultos de oração. Em nome de Jesus, os irmãos que estiver disponível em casa, venha para a obra do Senhor, em nome de Jesus. Quinta-feira estamos na quinta campanha do Deus do Impossível, em nome de Jesus Cristo. Os irmãos, quando a gente colocar, porque é para a nossa igreja, que nós venha dar o melhor, aleluia, para o Senhor. Quando eu colocar o cartaz lá, irmão, se eu não estiver pedindo demais, o irmão divulgue, porque às vezes a gente tem amigo que aí vem para a casa do Senhor através da nossa divulgação. Então, os irmãos, quando eu coloco lá no grupo, os irmãos, se puder, se os irmãos puder divulgar, os irmãos divulguem, em nome de Jesus Cristo, a nossa campanha, em nome de Jesus Cristo. Se puder, tá, igreja? Aleluia. Então, quinta-feira é a quinta campanha do Deus do Impossível. Amém? A campanha do Quilo, os irmãos que não trouxe, traga em nome de Jesus Cristo a campanha do Quilo. E dia 12, temos o primeiro culto do jovem, o conjunto estava um pouco parado, mas a obra não pode parar. Dia 12, igreja, de abril, vai dar início o primeiro culto do jovem, dia 12 de abril, em nome de Jesus Cristo. Você que conhece jovem, convide o jovem. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Toninho, o louvor foi uma bênção, a unção desceu, Toninho. Também saiu o dia todo ontem, a tarde toda, não foi, Toninho? Hoje a unção desceu, é assim que Deus faz. Deus usa quem está disponível, igreja. Aleluia! Quem não estiver disponível, Ele não usa, não. O Toninho estava disponível para o Senhor. Dá para ver a alegria que ele sente de louvar o Senhor. Amém? E é poucos que têm essa vontade igual o Toninho. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, meu Deus, por esse culto, Pai abençoado, a qual o Senhor, Pai, preparou cada pessoa para estar aqui, Jesus, na sua presença, para te adorar em espírito, em verdade. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós te agradecemos, meu Deus, ó Deus amado e Deus querido, da mesma forma, Pai, que o Senhor nos trouxe aqui em segurança, nos leva, Pai, para o nosso lar, joga por terra, meu Deus, todo mal, nos dá, Jesus, uma semana abençoada, cheio da sua presença. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, nessa igreja. Eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, aquele que diga amém.